O Evangelho do Dia com o Padre Primo Hipólito. Evangelho do Dia, terça-feira, dia 25, celebramos Santo Galvão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 13, versículos de 18 a 21. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: a que é semelhante o reino de Deus? E com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, hoje Jesus quer nos ensinar a partir dessas 2 parábolas como comparar o reino de Deus. Perceba que quando Jesus usa uma parábola para comparar o reino de Deus, ele está querendo dizer para nós que o reino de Deus é tão simples, tão simples, tão simples, que uma ou 2 pequenas parábolas pode explicar como é. Nós poderíamos talvez pegar uma teologia muito grande para podermos explicar o que é o reino de Deus. E Jesus explica com 2 pequenas parábolas. Então o reino de Deus de fato é muito simples. Ele tem base na simplicidade de uma ou de 2 ou de algumas parábolas que nos ensina como é o reino de Deus. E isso vai em contrapartida daquelas vezes que nós imaginamos o reino de Deus com um Jesus muito glorioso, com aquele Jesus que triunfalista, né, com coroa na cabeça, né, às vezes até misturamos uma coisa com a outra, né, misturamos esta proposta do reino de Deus com as propostas dos reinos que existem ainda por aí, né? O reino do capitalismo, o reino dos grandes presidentes, as grandes nações, o reino daqueles que têm muito dinheiro para exército, né, para armamento, tudo que leva à destruição, nós podemos contrapor com essa simplicidade que é o reino de Deus. Portanto, Jesus então usa essas 2 parábolas para hoje nos ensinar. Agora, olha a dimensão que o evangelista, que Jesus coloca para nós a respeito do reino de Deus. A dimensão de um grão de mostarda, a dimensão de um punhadinho de fermento que a mulher, que o homem, que alguém joga em 3 medidas de farinha e de repente o pão cresce, né, o fermento faz o seu efeito, mas precisa de fazer. A mulher precisa de colocar o fermento na massa, na farinha, para termos o pão crescido, bonito, gostoso. E alguém precisa jogar a semente de mostarda ou qualquer outra semente na terra para que ela cresça. Por isso que eu tenho dito que o reino de Deus, ele não é apenas construção do padre, do bispo, né? Muitas vezes pensamos que o reino de Deus faz parte só da hierarquia da igreja. Não. O reino de Deus, desta forma que nós estamos vendo Jesus aqui ensinar, Lucas nos ensinar, nós percebemos que ele é, de novo, tão simples, tão tranquilo, tão harmônico, que você pode lançar, qualquer um de nós, podemos lançar o fermento em qualquer momento da nossa vida, aí nesse chão da história. E nós podemos também lançar essas sementes de mostarda tão pequenininha que faz uma árvore tão grande acontecer. Então, perceba que você pode fazer, que eu posso fazer, que todos nós podemos construir o reino de Deus. Não fique esperando para o outro. O outro também deve construir, mas você deve construir primeiro ou junto, para que assim o reino de Deus seja cada vez mais pleno. Ou você joga a semente, ou o reino não acontece. Ou você coloca fermento na massa, ou o pão não sai. O pão não sai, o pão encrua.
E nós não queremos o reino de Deus encruado. Nós queremos o reino de Deus bonito, harmônico. Aquele reino onde nós podemos partilhar a vida e podemos partilhar tudo de bom que possa acontecer conosco, com nossas comunidades, nossas famílias. Pensa nisso, reza bastante, Deus te abençoe, Deus te guarde e que a Mãe do Perpétuo Socorro vos cubra com o seu manto sagrado. Amém.